Vatmanei, um fiel servo de Cristo Jesus, foi consagrado ao Senhor antes mesmo do nascimento. Desejando um filho, sua mãe orou ao Senhor: se eu tiver um menino, vou apresentá-lo a ti. Logo depois, em 1903, Vatmanei nasceu em Fuosho, China, de pais cristãos de segunda geração. Ele não só era muito inteligente, mas também um aluno excepcional, sempre ocupando o primeiro lugar em sua classe, bem como em toda a escola desde o ensino fundamental até a faculdade. Naturalmente, Vatmanei tinha grandes sonhos e planos para uma carreira cheia de realizações. Em 1920, aos 17 anos de idade, conheceu o Evangelho, e tinha profunda percepção e convicção de que se ele recebesse Jesus como seu Senhor e Salvador, ele deveria servi-lo absolutamente. Em 1920, aos 17 anos, ele foi salvo com essa visão do serviço ao Senhor ao longo da vida. Veja o que Vatmanei falou sobre isso. Eu experimentei alguns conflitos na minha mente sobre aceitar ou não o Senhor Jesus como meu Salvador, e sobre me tornar, ou não, um servo do Senhor. Naquele momento eu estava com medo de ser salvo, pois eu sabia que uma vez que eu fosse salvo, eu deveria servir ao Senhor. Na noite de 29 de abril de 1920, eu estava sozinho no meu quarto. Eu não estava com a mente em paz. Minha primeira inclinação foi a não crer no Senhor Jesus e a não ser um cristão. Contudo, isso me deixou interiormente desconfortável. Então, eu me ajoelhei para orar. No primeiro momento, eu não tinha palavras para orar, mas eventualmente vários pecados vieram diante de mim, e eu percebi que eu era um pecador. Eu me vi como um pecador, mas também vi o Salvador. Eu vi a imundície do pecado, todavia também vi a eficácia do precioso sangue do Senhor me limpando. Eu vi as mãos do Senhor pregadas na cruz, e ao mesmo tempo vi esticando os braços para me receber. Inundado por tal amor, eu não podia rejeitar, então eu decidi aceitá-lo como meu Salvador. Eu chorei e confessei os meus pecados, buscando o perdão do Senhor. Depois de fazer minha confissão, o fardo dos pecados foi descarregado, e eu me senti flutuando e cheio de alegria e paz interior. Após sua conversão, Vatmanei mudou seu nome para Neiteo Seng, devido a um costume local, segundo o qual, se algum fato mudasse a vida de uma pessoa, ela mudaria de nome. No caso dele, foi sua conversão ao cristianismo. Já no início de sua vida cristã começou a escrever. Seu ministério de aproximadamente 30 anos foi uma bênção de Deus para a igreja chinesa, e seus livros ainda serão por muito tempo um manancial de espiritualidade e inspiração para cristãos em todo o mundo, em todas as épocas. Sua obra teve um profundo impacto sobre a divulgação do Evangelho e o estabelecimento de centenas de igrejas locais. Vatmanei não frequentou escolas teológicas ou institutos bíblicos, mas adquiriu um conhecimento excepcional sobre o propósito de Deus, Cristo, o Espírito e a Igreja através de seu estudo da Bíblia, bem como os escritos de homens e mulheres espirituais. Durante seu início de ministério, ele gastou 1/3 de sua renda em livros de autores cristãos como D. M. Panton, Robert Govett, G. H. Pember, Jesse Penn Lewis, T. Austin Sparks, John Nelson Darby, William Kelly e C. H. McIntosh. Ele era brilhantemente talentoso em sua habilidade de selecionar, compreender, discernir e memorizar material apropriado. Vatmanei recolheu todos os pontos bons e bíblicos de sua coleção de mais de 3.000 dos melhores livros cristãos, incluindo quase todos os escritos cristãos clássicos do primeiro século. Além do conhecimento espiritual que adquiriu, ele recebeu muita edificação espiritual e perfeição no início de sua vida cristã de Margaret Barber, uma ex-missionária anglicana. Através desta comunhão com a senhorita Barber, juntamente com seu estudo da Bíblia e numerosos livros espirituais, Vatmanei recebeu uma riqueza de revelações. Ele tinha a percepção fundamental de que ser cristão é uma questão da vida divina. Na verdade, todo o seu ministério testemunhou que ele tinha aprendido a prestar mais atenção à vida do que ao trabalho. Além de outras revelações importantíssimas, Vatmanei viu que a Igreja como o corpo de Cristo é simplesmente o alargamento, a expansão e a expressão do Cristo ressuscitado. A percepção de Vatmanei de que Cristo na ressurreição é a vida, e o conteúdo da Igreja estava muito avançado. Essa revelação resultou no duplo fardo e comissão do Senhor para ele. Primeiro, para ter um testemunho específico do Senhor Jesus, e segundo, para estabelecer igrejas locais. Vatmanei sofreu muito pelo bem do ministério. Ele sofreu pobreza, intensa oposição dos cristãos, e 2 décadas de prisão severa. Ao longo de sua vida, Vatmanei sofreu diversas doenças físicas.
Com apenas 21 anos de idade, ele contraiu tuberculose. Ele chegou tão perto da morte que o médico o aconselhou a colocar todas as suas pendências em ordem, porque ele provavelmente não passaria da noite. Circularam rumores que ele já teria morrido, mas pela fé na palavra de Deus, ele foi milagrosamente curado naquela noite, e todos os sinais da doença desapareceram para sempre. Certa vez, ele estava tomado de grande dor enquanto liberava a mensagem, suando, precisou se apoiar no púlpito para terminar de falar. Depois, só restou se deitar na cama com dores. Durante todas essas físicas tribulações, ele ressaltava os aspectos positivos sobre essas circunstâncias de sua vida, dizendo que um crente não pode nunca permanecer o mesmo após passar por sofrimentos. Como alguém que vivia por fé, Vatmanei também teve várias experiências em confiar no Senhor para suprir suas necessidades financeiras. Em uma mensagem, ele contou uma história sobre levar sua preocupação em relação à provisão para as despesas da sua viagem missionária ao Senhor. Ele conta que mesmo sem ter o dinheiro em mãos para comprar uma passagem, fez as malas e contratou um carrinho de 2 rodas. Quando já estava a aproximadamente 40 metros de distância, um senhor veio de trás gritando: "Senhor Ney, por favor pare." Após entregar-lhe uma sacola de comida e um envelope, partiu. Vatmanei estava tão grato pelo arranjo de Deus que seus olhos se encheram de lágrimas. Quando abriu o envelope, encontrou $4 dentro, exatamente a quantia que precisava para pagar a passagem do ônibus. Sobre isso Vatmanei falou: "Eu posso testemunhar hoje que Deus é aquele que dá. Tem sido minha experiência que a providência de Deus chega quando eu tenho gastado meu último dólar. Eu tenho 14 anos de experiência. Em cada uma, Deus desejou a glória para si mesmo. Deus tem suprido todas as minhas necessidades e nenhuma vez falhou comigo." Ney aprendeu a como aceitar a soberana circunstância de Deus e a como considerá-la como oportunidade para ganhar Cristo. Por exemplo, ele desenvolveu empresas de sucesso consagradas unicamente para suportar financeiramente os cooperadores de Cristo, as igrejas e a obra do Senhor. Em 1939 ele começou a ajudar na gestão da fábrica farmacêutica de seu irmão. Com os lucros da fábrica, ele foi capaz de cuidar das necessidades de um número de cristãos e comprar um centro de treinamento. Ele eventualmente entregou a fábrica ao trabalho do ministério como uma oferenda ao Senhor. Enquanto ele financiava anonimamente os servos de Cristo, os que se beneficiaram dos seus cuidados passaram a espalhar boatos de que Ney se tornara mundano por trabalhar tanto com negócios. Não obstante, ele continuou contribuindo, enquanto aceitava suas críticas como vindas do Senhor. Samuel Chan, cunhado de Ney, falou sobre os negócios de Vatmanei. "Eu sou testemunha de que sua motivação absolutamente não era ficar rico. Ele era totalmente entregue ao Senhor." Ney aprendeu a suportar com graça tudo o que vinha contra ele, enquanto procurava promover os negócios de Deus na China. Vatmanei recusou a oportunidade de fugir da China antes da tomada comunista em 1949. Ao contrário, ele escolheu pastorear o rebanho lá até quando pudesse. Em 1949, o Partido Comunista da China derrubou o governo nacionalista e instituiu a República Popular da China. A princípio, os comunistas insinuaram um apoio aos líderes cristãos locais, enquanto expulsava os missionários imperialistas. 2 anos mais tarde, Mao Tse-tung mostrou sua verdadeira intenção, a de controlar as igrejas. Durante esse tempo, os pequenos rebanhos resistiam à ordem comunista de que todos deveriam ser filiados à Igreja Cristã Nacional, uma organização fantoche. Milhares de membros da igreja da qual Vatmanei fazia parte e liderava, foram mortos ou colocados em prisões. Havia informantes comunistas infiltrados entre os grupos. Os pastores eram rotulados de lacaios dos imperialistas estrangeiros, e Vatmanei foi acusado de liderar um grande sistema secreto que envenenava as pessoas com palavras reacionárias. Em 1952 ele foi preso. Antes disso, ajudou a criar várias igrejas subterrâneas. Em 1956, foi julgado e sentenciado à prisão por 15 anos. Em 1967, ele deveria ser solto, mas com a seguinte condição: de nunca mais voltar a pregar o Evangelho. Vatmanei não concordou. Ele foi transferido para outra prisão. Em 30 de maio de 1972, após 20 anos de prisão por sua crença em Cristo e sua participação nas igrejas locais, Vatmanei descansou com Cristo, a quem amava e servia ao custo de sua vida.
Antes de sua partida, ele deixou um bilhete debaixo do travesseiro para testemunhar a verdade. Cristo é o Filho de Deus que morreu pela redenção dos pecadores e ressuscitou após 3 dias. Esta é a maior verdade do universo. Eu morro por causa da minha crença em Cristo. Vatmanei. Ele permaneceu um testemunho fiel de Cristo Jesus de acordo com o fardo e comissão que recebeu do Senhor. Em cumprimento da oração de sua mãe, ele viveu uma vida consagrada pela misericórdia e graça do Senhor. Jesus é o Senhor.